Existem milhões de abrigos radioativos espalhados pelo mundo, incluindo centenas de milhares apenas na Suíça, e cidades subterrâneas ao redor do mundo, como Derinkürü na Turquia e Nusaybad, no Irã, poderiam fornecer refúgio seguro para 100 mil. Entre esses e outros abrigos improvisados como minas e metrôs, é concebível que bilhões de pessoas possam sobreviver aos efeitos iniciais da explosão. Mas mesmo assumindo que eles não foram destruídos nos violentos terremotos, poucos desses abrigos são projetados para serem autossuficientes por períodos de meses ou anos. Detritos ardentes e chuva ácida cairiam do céu por anos após o impacto, tornando qualquer atividade ao ar livre possivelmente mortal por longos períodos. Apenas um pequeno número de bunkers apocalípticos de alta tecnologia, construídos por governos mundiais, e os ultra-ricos ofereceriam proteção de longo prazo. Disse que o Raven Rock Mountain Complex, na Pensilvânia, mantido pelo governo dos Warsonaimua, contém edifícios de 3 andares e seus próprios reservatórios de água, com espaço suficiente para abrigar milhares de pessoas. Mas o conteúdo exato é desconhecido do público. Acredita-se que outras nações importantes tenham bunkers de contingência semelhantes, tornando possível que os principais governos mundiais continuem a existir, pelo menos no curto prazo. Os ultra-ricos recentemente adquiriram a cidadania na Nova Zelândia, o que é geograficamente ideal para a autossuficiência. Numerosos bunkers de luxo foram construídos em todo o país, alguns com anos de provisões. Mas o maior desafio para a sobrevivência seria o jogo longo. A nuvem de poeira que tudo consome faria com que as colheitas falhassem em todo o mundo. Os estoques de alimentos acabariam por se esgotar e as fontes de água doce seriam contaminadas pela chuva venenosa. A fome se tornaria o assassino número 1, com um número potencial de mortes em 1 bilhão. Mas mesmo neste ambiente severo pós-impacto, poderíamos encontrar maneiras de nos adaptar. Alguns poderiam sobreviver colhendo fungos, que não dependem diretamente da luz solar para sobreviver, e proliferar amplamente fora dos incêndios mortais. Com o tempo, o clima iria oscilar de frio para quente como o excesso de dióxido de carbono, ejetado da explosão calor preso. Com engenhosidade e coragem, pequenos grupos poderiam viver, lutando por meio de uma mistura de racionamento, limpeza e tentativas de agricultura improvisada. Mas a existência humana seria uma sombra do que já foi. Sem qualquer aviso prévio, nossas esperanças seriam sombrias. E se soubéssemos que estava chegando, nós nos prepararíamos para o inimaginável? Em setembro, os satélites DART da NASA colidiram com um minúsculo asteroide a 11 milhões de quilômetros de distância. Foi um grande sucesso, desacelerando a órbita do asteroide em 32 minutos. Os telescópios espaciais Hubble e James Webb tiraram imagens da pluma de detritos resultante, evidência fotográfica de que agora temos o poder de salvar nosso planeta da catástrofe. Todas as rochas espaciais são criadas iguais. Pequeno asteroide atingido pela NASA tinha apenas uma fração do tamanho do assassino de dinossauros. Este asteroide tinha mais de 10 quilômetros de diâmetro. Everest.
Desviar um monstro como este é um problema muito maior. Impactá-los corre o risco de quebrar o asteroide em pedaços menores e igualmente mortais. Explosivos altos ainda poderiam fazer o truque se detonado próximo ao asteroide, colocando-o em uma nova órbita. Métodos cirúrgicos podem ser uma aposta mais segura. Alguns propuseram o uso de lasers para empurrar um objeto em uma nova trajetória e fora de perigo. Outros sugeriram anexar grandes velas solares para arrastar o asteroide para uma órbita diferente. Felizmente, os astrônomos já mapearam todos os asteroides com mais de 1 quilômetro dentro do nosso sistema solar. E nenhum parece prestes a atingir a Terra tão cedo. Mas e se perdermos um? Não temos catálogo de grandes asteroides que podem vir de fora do sistema solar. Poderia chegar repentinamente a altas velocidades com muito pouco aviso. Se tivéssemos alguns meses ou muitos anos para preparar uma missão de deflexão, precisaríamos de um plano de backup. Nosso primeiro movimento seria evacuar a península de Yucatán e áreas vizinhas, poupando milhões de vidas da explosão. Poderíamos então construir uma série de habitats blindados autossustentáveis, construídos para resistir à chuva de meteoritos e terremotos severos. Jangadas minadas e cavernas profundas poderiam ser reaproveitadas em cidades subterrâneas, movidas por reatores nucleares, sustentando formas verticais. Lugares como a Islândia poderiam fornecer calor geotérmico abundante, uma fonte de energia renovável não dependente do Sol, que poderia fornecer energia até que a luz do Sol retornasse. Existem mais de 20 mil quilômetros de túneis de metrô ao redor do mundo. Estes poderiam ser transformados em uma rede de cidades-túnel que poderiam, teoricamente, abrigar mais de 1 bilhão de pessoas. Um tesouro de sementes, gado, dados e recursos naturais seria fundamental para preservar. Cofres fortificados poderiam ser colocados ao redor do mundo, guardando pacientemente seus tesouros, aguardando o retorno incerto de seus criadores. Mas o recurso mais importante a economizar seria a água. Para preservá-lo da contaminação por chuvas ácidas, silos de águas profundas poderiam ser cavados para abrigar vastos reservatórios revestidos com materiais resistentes a ácidos e, em seguida, selados para proteger dos elementos. Para cultivar alimentos abundantes com recursos limitados, os humanos poderiam se voltar para um novo tipo estranho de agricultura, cultivo de algas. Não exatamente apetitoso, as algas seriam a fonte ideal de alimento de emergência. É altamente eficiente, pode prosperar em condições de pouca luz e pode ser cultivado verticalmente com o mínimo de uso da terra. Com vários anos para se preparar, haveria uma última solução Ave Maria para tentar. Terra atrás. De uma pequena colônia na Lua, alguns escolhidos poderiam assistir desastres acontecerem de uma distância segura, sem saber se eles voltariam. Em 2018, um ex-engenheiro da NASA ficou preocupado com a sobrecarga de informações e distorções no cenário de informações. Então ela fundou o Ground News, uma plataforma que reúne artigos relacionados de todo o mundo em um só lugar para que os leitores possam comparar a cobertura com o contexto sobre a fonte da informação.